Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira história do Vaticano e eu tenho certeza que você não ouviu isso na escola, não ouviu na universidade e com certeza também não viu em nenhum filme, em nenhuma série ou qualquer outra coisa da mídia. Nós vamos falar sobre o surgimento, o nascimento do Estado do Vaticano. Bom, meus caros, nós vamos dar continuidade à nossa sequência a respeito da Idade Média. Em alguns vídeos, algumas semanas atrás, eu realizei uma gravação contando a história do nascimento do Estado merovingio com Clovis, depois falei a respeito do nascimento do Estado carolíngio e para falar do Estado carolíngio eu falei de Carlos Martel. Então tem um vídeo aqui sobre Carlos Martel, que é avô de Carlos Magno, grande fundador do Estado carolíngio. E a história da fundação, da criação do Estado carolíngio, da história desse reino franco, está interligada com a história do nascimento do Vaticano. E no vídeo de hoje nós vamos dar a sequência, a continuidade a este caminho histórico. No século VIII, depois que Carlos Martel ele impediu o avanço dos muçulmanos para toda a região da Europa, então colocando e segurando os muçulmanos na Península Ibérica, o Carlos Magno se tornou um homem extremamente respeitado ao longo de toda a região da França, em todos os reinos da França que haviam se fragmentado, e ele se tornou assim um grande responsável pela esta centralidade, por conseguir centralizar este poder. Porém, será seu filho, chamado Pepino o Breve, ou Pepino III, que vai dar a continuidade ao trabalho do pai em formar assim um novo reino, um novo grande estado da França, para que assim ocorresse o nascimento de um grande império. Pepino o Breve era um homem extremamente inteligente, muito perspicaz, um homem que tinha uma visão muito bem correta daquilo que devia fazer na sua época. Daniel Hobbes o descreve assim também em seu livro. E o principal, Pepino Breve era um bom cristão, era um grande católico, um homem que tinha uma devoção, uma piedade muito grande dedicada à vida de oração. E ele vai governar então a França aí nesse reino deixado por Carlos Martel de 741 a 767. Durante este período aqui, ele vai realizar grandes ações, entre elas o auxílio da formação do Estado do Vaticano, tá? Foi muito maior do que hoje é. Hoje o Estado do Vaticano é cerca ali, se eu não me engano, de 20 mil metros quadrados, 2 hectares, mas na Idade Média, no século VIII, vai se tornar um tenso território que vai perpetuar até o século XIX, ou seja, cerca de 1000 anos. O que acontece? Vamos contextualizar aqui. Roma, ela foi a capital do Império Romano durante boa parte do período do Império, até mais ou menos Constantino. Constantino ele vai transferir no século IV, a partir do Édito de Milão, em 313, ele vai tirar ali a capital do estado a capital do Império Romano da cidade de Roma, passando para Milão, e depois ele vai construir a sua cidade, Constantinopla, né, a cidade de Constantino, onde vai se tornar a nova sede do Império Romano. Então Roma, a partir do século IV, ela ficou, vamos dizer assim, abandonada pelo Império, ficou esquecida pelo Império. Não era mais aquela grande cidade importante do período republicano, do início do Império de Otávio Augustus, de Nero, no período de Júlio César. Roma ela vai aos poucos se tornando uma cidade esquecida, principalmente pelo o avanço e o crescimento da população. Muitas pessoas começam a sair durante o período do Império Romano das regiões rurais e passam a ir para Roma. E porque em Roma eles encontravam ali uma segurança maior para os bárbaros, para as invasões bárbaras. Enfim, então conforme o crescimento populacional, a declínio do Império, a dificuldade de manter estas pessoas, uma fome crescente, enfim, Roma se torna uma cidade que está convulsionando e os imperadores decidem então sair de lá. E quem é que fica em Roma? Fica a Igreja Católica. A Igreja Católica permanece em Roma porque ela está
ali dando continuidade àquilo que aconteceu com São Pedro. São Pedro foi bispo de Roma por mais ou menos 25 anos, segundo o próprio Santo Irineu no livro Contra as Heresias, e também o Papa Clemente I, na sua carta aos Coríntios, ele defende que o Papa São Pedro governou a igreja, o primeiro Papa da história, governou a igreja, o príncipe dos apóstolos, por 25 anos de Roma, mais ou menos do ano 40 até o ano 65, ano 67 da sua morte. Então, depois que Jesus, ele morreu e enviou, ressuscitou e enviou os apóstolos para a sua ascensão, então teve todo o seu processo de paixão, ressurreição e ascensão, ele envia os apóstolos, então, para as missões, e São Pedro, ele vai realizar uma saída de Jerusalém, vai passar ali pela Antioquia, pela Bitínia, Capadócia, vai subir então até Roma, e lá em Roma ele vai governar a igreja durante 25 anos, saindo apenas em alguns momentos, como no Concílio de Jerusalém, em alguns pontos esporádicos, mas ficará em Roma até a sua morte. E por conseguinte, por tradição, então, todo o bispo de Roma se torna, assim, também o grande líder dos outros bispos, os líderes da igreja. Então, o segundo papa da história, que foi São Lino, que não era romano, era grego e foi um discípulo de São Paulo, que inclusive está descrito nas cartas de São Paulo, o Lino. Ele se tornou o segundo papa e ele vai para Roma para governar a igreja, se tornando o escolhido bispo de Roma. Então, o Papa, ele é o bispo de Roma. E Roma, ela vai ser abandonada pelo Império Romano, mas a igreja vai continuar lá. Então, aquela tese de dizer que a Igreja Católica Apostólica é romana por conta do Império Romano, porque a sede do Império Romano era em Roma, isso é um erro. Não é por conta disso. É porque São Pedro ficou em Roma. Depois a sede do Império Romano mudou, mas a sede da igreja continuou em Roma. E durante esse período de abandono a partir do século IV e depois com o avanço das invasões bárbaras no século V e a queda do Império Romano do Ocidente, Roma vai ficar totalmente desamparada. E a única personalidade, o único indivíduo, a única instituição que vai segurar as pontas de Roma, que vai manter a ordem em Roma, será a Igreja Católica, principalmente pelo papel do Papa. Nós temos uma história fantástica, que é o encontro do Papa São Leão Magno com Átila o Huno, que inclusive eu acho que eu já gravei algum vídeo aqui comentando sobre isso. Quando Átila o Huno, ele vai invadir e destruir Roma, o Papa São Leão Magno vai diante dele antes e diz para ele: olha, daqui você não passa, você não entrará em Roma, você não passará por aqui. E os hunos, eles enxergam no céu a imagem de São Pedro, segundo toda a tradição da igreja, a imagem de São Pedro e São Paulo segurando uma espada com caras aterrorizantes, e eles ficam assustados, ficam com medo do Papa e saem, vão embora. E não atacam Roma. Átila, ali, nesse conto, nesse relato de Átila com o Papa, nós conseguimos perceber claramente que o poder do Papa, ele não era apenas um poder espiritual na época medieval, mas ele também se tornou um poder político, uma liderança política. Então o Papa, nesse período das invasões bárbaras, ele se tornou não apenas o chefe da Igreja Católica, mas também o chefe de Roma, o chefe da cidade que estava ali. Ele era um líder espiritual e, como todo mundo era católico também, ele se tornou um líder político. Então o Papa, ele tinha o status de rei, o status de príncipe. Para nossa mentalidade hoje talvez difícil conceber esta ligação entre Estado e Igreja, mas era exatamente isso que acontecia. Veja, isso ocorre então a partir da queda do Império Romano no século V depois de Cristo, e vai ali passando o tempo. Quando nós chegamos no século VIII, que é esse período aqui de Pepino Breve, o que está acontecendo? A Península Itálica, ela está dividida. Há ali uma faixa de terra que eram os Estados Pontifícios, ou seja, o Vaticano Antigo, os Estados Pontifícios, que ia de Roma até o outro lado da Península Itálica, que é Ravenna. Então, a faixa de terra ali era o estado onde a igreja governava, onde o Papa ali também era um rei. E esse estado estava assegurado pela igreja desde a queda do Império Romano, e nenhum bárbaro ousou
invadir até então. Com Clovis e o avanço do Reino Franco, aquele território ainda foi mais confirmado. Entretanto, lá na península, no sul da Península Itálica, nós vamos ter os lombardos. Os lombardos são um outro grupo bárbaro germânico que não era convertido e que começa a ter a intenção de invadir aquele território. Além dos lombardos que começam a fazer incursões, pilhagens nos estados pontifícios, nós vamos ter uma tentativa de influência do Império Bizantino em tomar Roma para si, para que eles governassem Roma, governassem aquele território. O Império Bizantino, que era o antigo Império Romano do Oriente, mas que depois da divisão e da queda do Império Romano do Ocidente, ele vai mudar de nome para Império Bizantino. Em um outro momento eu posso gravar um vídeo especificamente sobre o Império Bizantino, se vocês também tiverem o interesse. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso. Bom, o que acontece então? Em todo esse contexto aí, a igreja ela não tinha um exército, ela não tinha uma força militar. Aí o Papa governava, mas ele não tinha sob o seu comando um exército, uma força militar, e ele dependia de outros reis católicos para realizar esta ação. Então, durante o papado de São Zacarias I, Pipino Breve recebe a confirmação de que ele é o grande líder do Império francês, que vai deixar de ser Império Merovingio e vai se tornar futuramente Império Carolíngio a partir de Carlos Magno. Mas nós já vamos falar a respeito disso num outro momento. Mas Pipino Breve recebe a bênção. E naquele tempo, os reis, eles só eram reconhecidos reis a partir da bênção do Papa. Era o Papa que dava esta confirmação, porque o Império francês, ele nasce da conversão de Clovis e do batismo de Clovis. E a partir do batismo de Clovis, todo o império se converte e o próprio Clovis recebe a unção de São Remídio. Inclusive eu falei a respeito do milagre das ampolas lá no vídeo de Clovis. Assistam o vídeo de Clovis que está aqui abaixo, aqui nos nossos vídeos que nós gravamos aqui no canal. Enfim, então o Papa ele vai sagrar, vai abençoar, vai ungir Pipino Breve para que ele se torne então o rei. E a partir disso, Pipino Breve vai fazer um voto de confiança, vai dizer uma honra que em qualquer momento que a igreja necessite, ele irá realizar a defesa da igreja, ele irá proteger a igreja. Essa unção de Pipino o Breve, ela ocorreu pelas mãos de São Bonifácio. O Papa Zacarias I vai enviar São Bonifácio para que ele abençoe Pipino Breve. Então vejam, um santo, São Bonifácio, o grande evangelizador da Alemanha, vai ser o santo que ungiu Pipino Breve. Bom, o que acontece? Depois que o Papa Zacarias I vai morrer, ele vai ser substituído pelo Papa Estevão II. E durante o período do papado de Estevão II, por volta aí do ano de 750, meados do século VIII, começa a se ter muitos problemas com um novo rei lombardo chamado Aisfuldo. Este rei, ele tem como objetivo dominar os estados pontifícios. Então o Papa Estevão II solicita o apoio de Pipino Breve para que ele possa expulsar totalmente os lombardos daquela península e assegurar os estados pontifícios que existem desde o século IV, que existem desde o século V com a queda do Império Romano. Pipino Breve, de maneira pronta, ele vai aceitar o convite e vai lutar no ano de 756 contra os lombardos naquele território e vai expulsar dali os lombardos, fazendo com que os estados pontifícios eles fiquem marcados da mesma forma que estava antes das invasões bárbaras, antes dos ataques dos lombardos, antes das invasões dos lombardos, fazendo com que aquela faixa de terra ela não se tornasse território de Pipino Breve, território dos estados carolíngios, mas sim um território totalmente autônomo, um território onde o Papa vai ser rei e também líder da igreja. Então o Papa ele tinha um poder de
respeitado também quando ia conversar com um rei que era um líder político. Ele tinha os mesmos status. Ele não era hoje apenas um líder religioso, que foi isso que aconteceu com o papado, né? A partir do século XIX, só para vocês terem uma ideia, né, da decadência, esse Estado Pontifício ele vai permanecer durante toda a Idade Média, durante toda a Idade Moderna, e é apenas em meados do século XIX, por volta de 1850, quando iniciam o processo de unificação da Itália. A Itália até 1850 ela era todo aquele território do que hoje é a Itália não era um país só, eram na verdade vários ducados, o ducado da Sardenha, o ducado da Toscana, o ducado de Milão. Eram vários reinos, vários pequenos ducados, e lá ficavam os estados pontifícios. Durante o ano de 1850, um processo crescente do avanço das ideias liberais, republicanas e maçônicas começam a querer criar um Estado italiano republicano maçom. E o objetivo desse Estado maçom era realmente reduzir o poder da Igreja totalmente. E durante o papado de Pio IX é que estas guerras de unificação vão acontecer, inclusive um indivíduo chamado Garibaldi, que lutou no Rio Grande do Sul, nas guerras farroupilhas aqui, para criar um Estado independente do Rio Grande do Sul contra o Império do Brasil. Depois de ser derrotado e frustrado, ele vai para a Itália para lutar em prol deste reino maçônico e republicano esta república que estava sendo formada. E durante esse processo de formação, os estados pontifícios eles vão ser totalmente tomados pelo Estado republicano. Então tudo aquilo que era território da Igreja, que não é apenas o Vaticano, mas era toda a cidade de Roma, não apenas toda a cidade de Roma, mas uma faixa de terra que saía de Roma e chegava até Ravenna, vai agora se tornar do Estado italiano. O Estado vai tomar tudo aquilo, e é somente se eu não me engano, ali por volta de 1930, a partir do Tratado de Latrão, em que o Papa, junto de Mussolini, vai fazer um acordo para que aquele território onde está o Vaticano, aqueles 2 hectares, aqueles 20 mil metros, eles fiquem independentes. E ali, naquele momento, a Igreja vai ter uma certa independência do território. Mas o Estado Pontifício, o Estado do Vaticano, ele foi muito, mas muito maior do que é hoje. E por conta deste acordo, muita gente depois começou a dizer que a Igreja era fascista, que a Igreja era NAZ, né, ista, eu não posso falar aqui a palavra, senão tem corte e tudo mais, baixo alcance, enfim. A Igreja, ela realiza esta ação para proteger, no mínimo, aqueles 2 hectares, porque o Estado queria tomar tudo. O Estado republicano maçom desde o século de 1850, desde a sua formação entre 1850 e 1870, todo aquele processo de formação da Itália, vai querer dominar tudo aquilo que era da Igreja. Queriam apagar da história a Igreja. Inclusive, Dom Bosco inicia um trabalho de estudo da história, inclusive escrevendo livros didáticos de história, para impedir as crianças de receber uma formação totalmente laica e ateia dentro das instituições de ensino que estavam sendo agora dominadas pelo Estado. E a história da Itália começou a ser reescrita, ocultando o papel importantíssimo da Igreja da sua história. Então vejam que esse ataque, essa dominação ideológica da história não é uma coisa atual que nós vivemos hoje, é uma coisa antiga. Então você precisa aprender a história de verdade, e é por isso que você está aqui nesse canal, e é por isso que você precisa compartilhar esse vídeo com as pessoas, para que as pessoas entendam que aquilo que elas aprenderam na escola é tudo ideologia, e isso já acontece desde 1850, desde o século XVIII, essa ideologia dentro da história que disfarça mentiras com narrativas, tá? Então, Dom Bosco, percebendo isso, ele vai criar livros didáticos, vai escrever livros de história sagrada, história eclesiástica, livros da história da Itália, porque os republicanos, maçons daquela época queriam destruir tudo que era da Igreja. E é exatamente este papel que vai fazer com que a Igreja se conserve no mínimo naqueles 2 hectares.
Então, foi o acordo que se conseguiu. E o grande responsável por realizar a criação dos Estados Pontifícios foi o Pepino Breve, porque foi ele quem expulsou os lombardos daquela península. Depois Carlos Magno vai continuar, vai perpetuar os passos do pai, mas será ele quem vai ser o primeiro responsável por dar este apoio e fazer com que aquela faixa de terra ela permaneça desde lá do século VIII até o século XIX, ou seja, de 756 até mais ou menos 1850, 1870. Então, os Estados Pontifícios eles foram um território muito mais vasto do que é hoje. E isso ninguém conta, isso ninguém comenta. Muita gente começa a dizer que a igreja inventou, que a igreja dominou aqueles territórios, que a igreja mentiu para ter aquilo, quando, ao contrário, a igreja ela comandava aqueles territórios porque Roma se tornou totalmente abandonada durante a Idade Média e o Papa ele era um líder político e espiritual. Enfim, meus caros, este aqui então é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, compartilhem esse vídeo, compartilhem aqui tudo o conteúdo que nós estamos fazendo. Deixem aqui, por favor, os seus comentários, curtam também o vídeo e eu quero deixar um recado que em agosto eu estarei lançando o meu novo curso para crianças, curso História da Idade Média para crianças, junto do volume 2 do livro História do Mundo, a coleção História do Mundo, onde nós contamos a história desde a criação e agora nós vamos percorrer o período medieval nesse volume 2. Se você quer que o seu filho receba uma formação correta, receba também este livro na sua casa, você fique atento com as datas que logo eu irei divulgar o dia das inscrições, que será em agosto. Tá bom, meus caros? É isso, um forte abraço e Deus abençoe.